pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, redatora-chefe da Recreio, e hoje a gente está aqui em mais um vídeo para os pais dos nossos leitores. Hoje a gente continua falando sobre literatura infantil, só que de um modo um pouco diferente. Leitura digital, aqueles livros interativos que estão disponíveis para tablet, celular, para que a criança, ao mesmo tempo em que ela lê, ela interaja com a história. E para conversar sobre isso, eu trouxe uma convidada especial, a Isabel Malzone, que é editora da editora Caixote, uma editora especializada nesse tipo de livro, Exato, né, Isabel? a gente só publica livro digital. Bem-vinda, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente Obrigada hoje. a você, Carol. E a Isabel vai falar com a gente sobre o que é esse mundo da literatura digital, literatura infantil, interativa, em tablet, celular, etc. Isabel, vocês estão super com o pé direito nesse mundo, ganharam o prêmio Jabuti recentemente, não é? Isso. Com o livro Pequenos Grandes Contos de Verdade. É o segundo ano que o prêmio Jabuti tem essa categoria de literatura interativa, né? Exato. Como é que foi tudo isso? Conta pra gente. O Pequenos Grandes Contos é o primeiro livro que a gente publicou, aplicativo. Ele foi feito em parceria com um autor chinês. E a gente ganhou o primeiro lugar da categoria infantil digital. Foi o máximo ganhar, foi num timing ótimo, foi antes da gente lançar o nosso segundo livro. Mas o fato da categoria existir já era uma vantagem enorme, que significa que um prêmio de tanto prestígio de literatura já está considerando o digital, o interativo, uma categoria por si só. Foi realmente uma experiência muito bacana. É muito bom saber que o Jabuti, premiações como essas, né, de gabarito como o Jabuti, já estão olhando para o digital com outros olhos, né? E uma coisa que ainda os pais e os professores vêm com um certo pé atrás, né? Vou deixar o meu filho ainda mais conectado, ainda mais com uma tela e para a leitura. Queria que você falasse um pouco das vantagens disso, assim, para desmistificar um pouco essa história do livro digital e da literatura interativa para a criança. Quais são as vantagens em relação ao livro de papel? Principalmente no Brasil, se fala muito pouco ainda de livro interativo. É uma coisa nova que realmente estamos todos aprendendo como funciona. A tecnologia ainda ela muda muito, então de um ano para o outro, os livros vão sendo diferentes, surgem ferramentas diferentes. Mas o fato de se falar tão pouco aqui no Brasil, aliás, é tão bom estar aqui falando para a Recreio, uma revista, imagina, desse tamanho, que o fato de se falar tão pouco prolonga um preconceito em torno do digital que prejudica um pouco a relação dos pais com isso e das crianças. Então as crianças querem ver, os pais sentem culpa, os professores não sabem como usar, porque a gente ainda fala muito pouco, né? O digital ele não tem o propósito de substituir o livro impresso. Eles são coisas totalmente diferentes, inclusive a produção é muito diferente. O que eles têm de parecido, Carol, é o arco narrativo, são experiências de leitura. Sim. Não é a mesma coisa que você ler um livro impresso e a gente jamais vai dizer que você deve deixar de ler o impresso. Mas o digital ele tem um monte de características que torna muito encantador para a criança. É uma experiência, né? É uma experiência. Não é só uma leitura. É claro Exato. Que pegar o livro, virar as páginas e interagindo com as letrinhas ali no papel é uma coisa super importante. Super. Mas o interativo digital é uma experiência que você clica, você ouve sons, você meio que se sente dentro daquilo, interagindo com os personagens, Você né? participa e você é ativo naquilo. Isso, exatamente. Você lê, no livro impresso, no infantil, você usa o texto e a ilustração. Você tem que unir essas duas coisas na hora de fazer uma leitura e construir um sentido. No digital, você coloca o texto, a ilustração, movimento, interatividade, som. São vários modos, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que a criança lê ao mesmo tempo, junto, e constrói sentido a partir daquilo. Isso tem muito a ver com o que as crianças estão vivendo hoje. Então, são crianças que já têm acesso à tela interativa, que têm muito acesso ao computador, à televisão e cada vez mais. É que a gente fala daquelas crianças que já nascem sabendo abrir a foto. Mesmo. Você entrega um celular, um tablet na mão de uma criança de 2, 3 anos, ela sabe o que fazer. Ela já sabe o que fazer. E ela vai saber cada vez mais. O diferente, a gente começou a usar o computador usando o mouse. Isso. A criança já vai... E o touch das telas interativas, elas proporcionam essa coisa muito mais instintiva. Então,
a criança que hoje lê esse tipo de livro, ela vai estar mais preparada para a atuação dela na internet, para a atuação dela no mundo digital. E já vai começar interagindo com o mundo digital com conteúdo de qualidade, feito para aquela idade, para aquela criança, não esse grande medo que os pais têm de jogar um tablet na mão de uma criança pequena e cair em algo que não é adequado para ela, né, Isabel? Se o pai já tiver à mão aquele livro interativo digital que foi feito pensando na criança para que ela interaja com aquilo de forma saudável, já é um grande passo, né? Exato. Sabe que ainda a gente volta na falta de informação por causa disso. E é uma coisa que eu acredito que vai mudar rapidamente, porque é muito difícil para os pais e professores. As lojas de aplicativos são como se fossem livrarias, só que em vez de ter as estantes, você tem tudo em caixa. E aí você vai ter que abrir essas caixas para descobrir o que tem lá dentro, porque a gente não fala muito sobre isso. Então, lógico que ali no meio tem livros super legais, tem aplicativos inteligentíssimos que usam tecnologia para expandir, assim, horizontes para as crianças, e tem um monte de porcaria. Como a TV, como... o YouTube, YouTube, como mesmo livro impresso. Não é tudo que você acha na livraria que é de boa qualidade. Então, como é muito difícil achar, as pessoas acabam indo na lista dos mais vendidos, no que aparece primeiro, na hora que ela abre aquela loja. E muitas vezes são joguinhos que não estão exatamente preocupados em ser um bom conteúdo para a criança e que tem uma característica de ser um pouco viciante, porque um joguinho, não todos, mas esses que são feitos para a criança ficar alienada, grudada naquele negócio, é uma coisa que não tem fim, e a criança fica apertando e recebendo aquele monte de estímulo, e aquilo não tem um propósito. Os livros digitais, eles acabam sendo um pouco prejudicados nesse preconceito, porque a pessoa coloca tudo no mesmo saco. Fica o livro tudo e o joguinho. Como se fosse a mesma coisa. Direto. Que legal, você faz então os joguinhos. Não, nunca fiz nenhum joguinho, a gente faz livro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os livros interativos digitais, especialmente os da editora Caixote, que a gente aqui já teve a experimentação de usar, de ver como são realmente conteúdo para o seu filho, né? Não é um jogo, não tem nada a ver. Ele é uma experiência de literatura que usam vários modos, e ele tem eles e os outros livros têm um diferencial de estar dentro de um arco de narrativa. Então ele tem um começo, meio e fim, do qual a criança participa. Ela se percebe atora naquilo, então o que ela interage faz diferença na história, ela ajuda aqueles personagens de alguma certa maneira, ela ela é colocada num ponto de vista de atuante e você chega no final, não é uma coisa que você clica. O que você clica ali é com um propósito, para participar da história. Você não clica simplesmente para estar interagindo com algo que não faz sentido, né? Inclusive agora vocês estão lançando um novo, né? O Quanto Bum Bum. Isso, a gente lançou o Quanto Bum Bum, que é uma história totalmente original. Ele foi pensado para ser digital, que é a história de um esquilinho que percebe que tem alguma coisa acontecendo na floresta, só que ele não consegue enxergar o que é, porque vão chegando uns animais maiores do que ele. E vão ficando na frente. E no fundo ele só vê realmente um monte de bumbum. O bumbum de vários bichos. A gente tem ele aqui para mostrar. Vamos mostrar para vocês enquanto a gente conversa. E é isso, né? Tem o início, meio e fim da história. No meio do caminho ele vai interagindo com os bichinhos. Exato. E tem outros conteúdos além da narração, né? Exato. Você pode, nesse aplicativo em específico, o que você pode interagir com os personagens é o que o esquilinho poderia fazer. Você passa o tempo todo no ponto de vista do esquilinho. Então você cutuca os animais, e que é engraçado porque você cutuca no bumbum, então eles dão uma reboladinha e tal. E o nome é ótimo, né? Quanto Bumbum, quer chamar mais a atenção do seu filho para um conteúdo digital de qualidade, esse nome é excelente, né, Isabel? A ideia dele surgiu exatamente para falar sobre bumbum, era para ser uma coisa divertida e claro que depois a gente foi percebendo que faz um sentido, porque quando a gente é criança, a gente fica muito tempo
E a altura da criança, do né? bumbum. Exatamente Tenho várias memórias e histórias de amigas que falam que você vive uma boa parte da sua vida nessa altura do bumbum e nesse ponto de vista. E é justamente uma fase da vida que você tem que olhar para cima e que as pessoas nem sempre se lembram de que tem um pequeno ali, de olhar para baixo enxergar. E explicar o que está acontecendo e ver que ele não está vendo nada. Então, na verdade, mas a ideia inicial da história era justamente ser divertido, você poder cutucar um bumbum e falar a palavra bumbum para a criança, é engraçado, né? Legal. Tem uma conotação muito diferente do que depois, né, para os adultos. Então, é onde as crianças acham divertido. Quando a gente fez o primeiro teste na pré-estreia do aplicativo, as crianças rebolavam junto. E a gente, dentro dessa ideia dos bumbuns de ser engraçado, a gente criou um clipe, a gente chamou o Paulo Bira, que é um compositor muito legal, e ele criou a música, que é uma música original também, e a gente fez um clipe propondo uma dança com o bumbum, então essa coisa de você requebrar, que tem a ver com o digital também, uma coisa que é o oposto do que as pessoas têm medo, né? Ou ele deve ser, pelo menos, o oposto do que as pessoas têm medo. A proposta não é você botar a criança quietinha, alienada, hipnotizada por aquilo. Como se não existisse nada ao redor, né? Você pode e deve, e cada vez mais acho que é uma preocupação dos produtores de conteúdo digital, chamar a criança para se movimentar, para participar. Sim. Então, não só interagir na história, mas como levantar e dançar também, por que não? Muito essa legal. Essa é uma das propostas do Quanto Bumbum. Muito bom. Isabel, para a gente finalizar aqui o nosso papo de hoje, queria que você desse alguma dica para que os pais possam introduzir a leitura com as crianças em casa como um hábito. Como tornar isso mais fácil? Olha, parece óbvio, mas na verdade eu acho que a melhor maneira de introduzir a leitura em casa como um hábito, como uma coisa frequente, é que ela seja divertida. Sim. Muito Não divertida. Não pode ser um momento de obrigação, né? Eu acho que às vezes a gente tem uma pressa de que as crianças leiam o que a gente acha que elas deveriam ler, ou ler livros sobre tais assuntos, ou ter acesso a produtos que sejam didáticos, que ensinem, que instruam. Acho que isso existe e isso chega de alguma maneira, mas funciona mais se aquilo for divertido, inclusive se for divertido para todo mundo, claro, não só para a criança. Pode estar envolvida, a família inteira. Porque o que é muito divertido e é aqueles livros que a criança quer que você leia várias vezes e voltam sempre ao assunto. Se você parar para pensar, são livros de muita qualidade. Então, ou ele tem um personagem muito forte que a criança se relaciona com aquilo, ou ela tem uma linguagem muito bem trabalhada que causa um prazer estético, uma rima gostosa, um jeito inusitado de colocar as coisas. Então, não tem muita dúvida. Se aquilo é divertido, se você acha legal, se seu filho acha legal, dificilmente você está falando de um produto que não seja de qualidade. E aí não importa tanto se ele está falando de algum assunto muito específico ou se é daquele autor. Eu acho que primeiro... Porque aí tem que ter o primeiro passo, né? Tem que ser legal. A ideia é chamar a atenção. Depois vem aquilo que você idealiza, de ler os grandes autores, os grandes clássicos. Porque aí você já vai estar falando de crianças que já têm uma relação... Exato, legal com o livro, que gostam de ler, que né? já existe um momento de leitura dentro de casa, e aí tudo bem, legal, aí é efetivo você usar o livro para ensinar alguma coisa ou para falar de algum sentimento específico. Mas se ele não tiver essa relação de que é gostoso, é divertido, o personagem é legal, é engraçado, vamos repetir o som que ele faz, daí fica pesado e perde esse prazer da leitura, que é tão importante. É verdade. Isabel, muito obrigada por você ter vindo conversar com a gente hoje. Obrigada a você, Carol. Gente, demos muitas dicas muito legais para que você continue investindo no hábito de leitura dentro de casa para o seu filho. Logo mais a gente retorna com um novo vídeo para os pais da Recreio. Tchau, obrigada, até mais.